Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 13 da nossa série Angular versus React. E nesta aula nós vamos falar sobre como consumir uma API RESTful com o React. Então, na aula passada nós vimos como fazer isso com o Angular. Nesta aula nós vamos fazer o mesmo processo, só que com o React. O React ele não vem com nenhuma API ou biblioteca padrão para fazer requisições, embora exista o FET, que é bastante utilizado e já é com suporte nativo do navegador. Muitas pessoas acabam por usar o próprio FET para fazer a requisição. Deixa eu ver se eu encontro aqui, FET API. Então ele basicamente consegue fazer requisições bem nativas, bastante simples, mas eu prefiro utilizar uma outra biblioteca que também é muito utilizada pelo React, que é o Axios, que é exatamente essa que eu tenho aberta aqui. Então o código oficial dele é aqui no GitHub mesmo, github.com/axios/axios. E eu gosto dela porque ela tem um suporte mais completo para fazer requisições e ela acaba sendo mais interessante. Para fazer a instalação então do Axios no React, nós vamos utilizar simplesmente esse comando npm install Axios. E depois o uso dele acaba sendo bastante simples, basta importar o Axios e fazer a requisição aqui com esse get. A diferença, como você pode ver nesse exemplo, é que ao contrário do Angular que utiliza observables, o Axios trabalha com esse conceito de promises, então ele também faz a requisição de modo assíncrono, o que é bom porque ele não bloqueia, mas ao invés de você utilizar o subscribe, que nós utilizamos com o Angular, você utiliza o then e o catch. Então o then seria no caso de sucesso, faça isso, e o catch no caso de erro, faça essa outra operação. Então é bem parecido, mas o conceito é um pouco diferente. Então, a primeira coisa que temos que fazer na nossa aplicação é instalar o Axios. Então, vamos para o terminal. Na raiz aqui da nossa aplicação do React, vamos digitar npm install Axios --save e vamos executar. Então, vamos deixar aqui ele executando e vamos então falar do código para fazer a requisição enquanto ele instala a dependência. Aqui no editor Atom, estou no projeto React Mapas e o que nós teremos que fazer é a mesma configuração que nós fizemos no Angular, que é definir a URL da API e a API Key. Então, em Source Components nós havíamos criado esse arquivo config para manter aqui as configurações da aplicação. Então nós vamos adicionar aqui as duas entradas, a entrada para o API URL Base, então http localhost 2.2002/API/ e o API Key, que é essa chave para a requisição. Vamos salvar este arquivo então para utilizá-lo no nosso componente. O React ele não tem muito esse conceito de services como nós havíamos criado lá com o Angular. Você pode utilizá-lo, tá? Você pode criar uma outra classe e no caso do React seria melhor criar um outro arquivo com uma função que te retorne essa dependência, mas você pode simplesmente ir direto ao ponto e implementá-lo na sua classe do componente. Então, ao menos que o código comece a ficar muito extenso, muito complexo, você pode simplesmente adicioná-lo no seu componente e você não precisaria ter que ficar importando, uma vez que o React não tem também suporte à injeção de dependências, então a ideia é que você use o componente mesmo
para executar as principais operações. Portanto, nós vamos direto aqui ao nosso mapa.js e é aqui que nós vamos começar a usar ou implementar. Então, o que está comentado aqui é o código que nós vamos adicionar agora, e o que não está comentado é o código que você deve ter aí, se você acompanhou a última aula sobre o React. Então, aqui nós vimos que nós já terminamos a instalação do Axios, então nós já temos ele disponível. Então, voltando à nossa aplicação, nós poderemos já fazer o import do Axios, com import Axios from Axios. Então, isso é o que nós precisaremos para fazer uso dele. A partir disso, nós já teremos o Axios adicionado. E agora, eu vou introduzir um novo conceito sobre os componentes do React, que é a questão de manter estado, que é o tal do use state. Então, nós trabalhamos com o use effect para controlar o ciclo de vida. Agora nós vamos utilizar o use state, que também é parte da nova API de hooks do React. E, primeiramente, nós precisamos fazer a importação dele aqui. Então, nós fizemos a importação do use effect, agora nós vamos fazer a importação do use state. E o que significa use state? Então, o use state, ele nada mais é do que uma configuração para armazenar os valores de um componente do React. E você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso armazenar esses componentes com o useState? Eu não poderia simplesmente ter um atributo, uma variável ali com o valor e estaria tudo certo? E a resposta é que não. O useState, ele tem uma característica de propagar qualquer tipo de alteração que esse atributo sofra para uma renderização da tela, para uma atualização de um dado ou até para a notificação do use effect, conforme nós iremos ver na implementação desta classe. Então, sempre que você tiver algum valor que você tenha que armazenar no seu componente, ele seja utilizado para o use effect no ciclo de vida, ou seja utilizado no seu template para renderizar uma tabela, um formulário, você sempre deve usar o use state. Caso contrário, você vai ter problemas para renderizar a página, simplesmente não irá funcionar. E como então que nós utilizamos esse tal de use state? Sua utilização é muito simples, tá? Então, aqui na nossa função, nós vamos criar essa informação aqui. Então, const, que é uma constante, não vai mudar, locais, set locais igual a use state. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, se você não conhece, é uma técnica do JavaScript chamada desconstrução de arrays, porque o useState ele retorna um objeto para nós. E o JavaScript, usando essa notação, ele simplesmente cria variáveis a partir deste retorno. Tá? Então, se você quiser entender mais sobre isso, procure sobre desconstrução de arrays em JavaScript, que você pode ver um detalhe melhor de como que isso funciona. Ele pode parecer confuso assim à primeira vista, mas ele nada mais é do que pegar um objeto que o useState retorna e dar nomes para essas variáveis ou funções que ele retorna. E aqui o que nós temos? Locais é simplesmente o valor dos locais, que é a nossa rede de locais que nós vamos armazenar, e o set locais é uma função que nós iremos utilizar para atualizar esses locais. Então eu nunca vou associar nada diretamente aos locais. Eu sempre vou alterar locais através dos set locais. Isso é extremamente importante, porque esta função ela é assíncrona e ela vai ser responsável
por propagar todas as alterações onde for necessário dentro do componente. Então, esse locais ele sempre vai ser utilizado somente para a leitura, para obter o valor do que está armazenado no cais. E o set locais ele é a função responsável sempre por fazer a alteração e propagação dos dados dos locais. Entendido isso, agora nós poderemos criar a função que vai carregar, fazer a requisição na API e carregar os dados dos locais para nós. Então, como nós queremos executar isso, obviamente, ao carregar o componente, que seria no nosso método init do componente, nós teremos que fazer aqui dentro do nosso useEffect. Então, primeiramente nós vamos criar uma função, então tem aqui o código dela, que nós vamos chamar, conforme a mesma forma que nós chamamos o Angular de obter locais, nós vamos chamá-la de function obter locais. E aí aqui nós vamos usar um outro recurso do JavaScript, que é o tal do async e await. Então eu também não quero entrar em detalhes do que é o async e await. Basicamente, muito a grosso modo, é que é uma função executada de modo assíncrona, tá? Então ela não vai bloquear a execução da sua aplicação. E o async é justamente para informar que essa função ela será executada em paralelo com o seu código. E o await é que para em determinado momento nesta requisição você tem que aguardar um retorno, senão você não pode prosseguir. E como que ficaria isso então? Então, você recorda que no código do Axios ele estava usando um formato usando promises, que é exatamente este then e catch. Mas aqui nós estamos usando de um modo um pouquinho diferente, mais moderno, que é utilizando este async e await. Então nós não precisaremos fazer o uso daquele then e do catch, nós utilizamos o try catch, que fica, na minha opinião, fica melhor, fica mais limpo o código. Uma vez definida a nossa função do tipo assíncrona, nós vamos dar o try, e aqui obviamente nós vamos tentar fazer a requisição ao servidor. Em caso de sucesso, ele vai continuar a execução. Em caso de erro, nós simplesmente exibimos um alerta nesse caso. Erro obtendo os dados, tente novamente mais tarde. E o código fica bastante interessante. Então, essa linha aqui é a linha que nós utilizamos para fazer a requisição na API. Então, esse const dados é para receber os dados de retorno da API. Feito isso, nós damos esse await. Então, você lembra do async, que é uma requisição assíncrona, mas eu não posso executar o resto desse código enquanto eu não tiver o retorno da minha API. Por isso que eu uso esse await aqui. Então, assim, essa função será executada em paralelo, porém, neste determinado momento, eu não posso prosseguir sem ter os dados de retorno. Então, fica esse conceito de ele está sendo executado em paralelo, mas dentro da execução chega uma hora que ele precisa parar e aguardar o retorno da API. E para usar o Axios, simplesmente você chama Axios, nós importamos acima, .get, porque é uma requisição get, se fosse post, seria post, put, delete, assim por diante. E a URL, da mesma forma que nós fizemos lá com o Angular. Então a requisição ela fica da mesma forma, esse .get é exatamente a mesma do Angular, só que o Angular retorna aquele observable, e aqui o Axios ele já retorna os dados para nós. Então, quando eu dou esse await, ele vai aguardar o retorno e aí sim eu recebo os dados. E aqui em dados tem a minha lista de dados. E aí o que eu quero mostrar para você? Porque após eu receber esses dados, eu vou chamar os set locais, que é lá do nosso state, e adicionar aqui dados.data. Então eu vou pegar os locais que o Axios retornou para nós
e vou adicionar ao state, que ele vai armazenar dentro desses locais. E eu adicionei uma série de logs aqui, porque eu quero demonstrar um comportamento importante dos set locais, que ele é assíncrono. Então, quando você chama esse método, essa função ele não vai refletir o resultado em momento instantâneo, porque ele não vai esperar esse local ser definido para executar a próxima linha. Ele vai fazer uma requisição, mas vai continuar executando a aplicação em paralelo. Por isso que eu adicionei esses logs aqui. Então, eu adicionei o dados.data, que é o retorno onde estão os dados, e eu vou imprimir esse dados.data. Então, o Axios ele sempre adiciona esse data, onde ele adiciona a resposta mesmo do servidor. E aí nós damos esses 7 locais e eu vou imprimir o valor do locais. E você verá que provavelmente isso aqui será impresso como undefined, porque ainda não estará lá. Pode até ser, se a execução desses 7 locais for muito rápida, mesmo sendo assíncrona, que você consiga ver, mas os meus testes aqui eu nunca consegui ver. Ele sempre vai ser undefined. Na execução nós vamos ver isso daqui. Então nós temos aqui a nossa função, porém nós ainda não a chamamos, nós precisaremos chamá-la para que ela funcione. Então, da mesma forma que nós fizemos com o renderizar mapa, nós temos que chamar o obter locais. E aí, nós temos aqui o renderizar mapa, e você poderia dizer, então eu poderia chamar o obter locais e está tudo certo? Não. Na verdade, aqui vai entrar o terceiro ciclo de vida do componente, que eu comentei que o useState suporta. Então nós já trabalhamos com o init, com o destroy, agora nós vamos trabalhar com o update, que é a atualização. E o useState ele é muito atrelado o useEffect é muito atrelado ao useState. Então, uma alteração em qualquer estado faz o useEffect ser chamado. Então, isso é muito legal, porque é aqui que entra a questão do update, que é o ciclo de vida onde qualquer alteração à página ou o componente ele deve ser atualizado. Então, você não conseguiria esse tipo de chamada sem utilizar o useState. E o useEffect ele possui então aqui, antes de fechar, uma opção de passar um segundo parâmetro, que são justamente esses states ou esses recursos que ele ficará ali escutando e vai ver, ok, se o locais ele foi alterado, eu vou executar o useState novamente. Então, nós vamos passar aqui como segundo parâmetro uma array com todos os states que eles possivelmente possuem na nossa aplicação. Como no nosso caso nós só temos um, que é o locais, nós passaremos só o locais. Você poderia adicionar vírgula e adicionando outros dele. Feito isso, nós teremos que mudar então esse nosso renderizar mapa para a seguinte lógica. Essa aqui é a nossa lógica de inicialização. Então, nós sabemos que, por padrão, quando nós criamos esses locais, ele não possui nenhum valor. Então, o componente será criado e este useEffect será executado. Aqui, nessa parte, tem um if, no qual nós veremos se o locais ainda não foi carregado, não existe nada lá, está indefinido, chame a função obter locais. Então, faça a requisição e obtenha os locais para mim. Quando nós executarmos esse código e os 7 locais for chamado, o que vai acontecer? O useEffect,
por causa dessa definição aqui, ele será executado novamente, porque o locais ele foi modificado. E aí esse código será executado novamente. E aí nós cairemos aqui. Se não existe locais, mas agora existe, então o obter locais ele não será executado uma segunda vez. E o que será executado é a renderização do mapa. Então, por isso que até que eu adicionei um segundo console.log no qual eu imprimo os locais. Então, nós temos ele aqui duas vezes. Por quê? Porque eu quero demonstrar para você que aqui ele será indefinido, porque ele foi chamado de forma assíncrona, mas aqui, quando ele foi executado pela segunda vez, ele está disponível. Então, o fluxo desse useEffect será exatamente esse. Criou o componente, executa, não existe locais, carrega os locais. Quando essa função terminar a execução e carregamento, o useEffect será executado novamente, porque o locais ele terá sido populado, e ao executar o useEffect pela segunda vez, os locais eles já existirão, então não preciso obter os locais, e aí sim eu posso renderizar o mapa. Então carrega os locais e depois renderiza o mapa. Isso foi o que eu comentei, que o useEffect ele pode ser um pouco mais confuso, então você tem que tomar alguns cuidados, tá? Você pode simplesmente cair em alguns loops infinitos aqui. Então você tem que entender a dinâmica de funcionamento dele para ter certeza de que os passos estão sendo executados nos momentos certos. Feito isso, nós poderemos então executar a nossa API e aplicação. Então aqui eu tenho a nossa API, eu vou chamar nodeindex.js, então executando a API, e aqui eu vou dar nosso npm start para inicializar nossa aplicação. Então, quando ela inicializar, nós vamos ver o resultado. Pronto, então aqui a nossa aplicação ela está em execução. Vou novamente visualizar nosso terminal. Eu vou recarregar aqui a aplicação e vamos ver o que aconteceu. Então você repara que o dados.data, que é o retorno da nossa API, ela retornou os dados de modo correto. Os dados estão aqui. E você recorda que aí nós fazemos a chamada do setState para os locais. E repare no que eu havia falado, ele ainda está indefinido, porque essa chamada é assíncrona, então ele não vai esperar os locais ser adicionados para que o código seja renderizado na sequência. Ele simplesmente vai fazer isso de modo assíncrono e em paralelo. E aí, depois que os locais eles são populados, o useEffect é notificado, ele executa por uma segunda vez, que aí sim nós iremos renderizar o mapa, e aí você repara como os dados aqui em locais, eles já estão disponíveis para ele. Então, espero que você tenha conseguido entender e perceber bem como que esse fluxo do useState ele trabalha. E, obviamente, com o tempo, com a prática, eu sempre recomendo adicionar esses console.log para ir verificando a saída e ter certeza de que você está executando os passos na ordem certa. Eu vou até apagar esses consoles.log aqui, porque na sequência, quando nós adicionarmos os marcadores, nós vamos começar a fazer uso dessas informações. Então, com isso, nós terminamos a requisição. Então, para fazer um resumo, o React ele não vem com uma API própria ou específica para a requisição, embora você já tenha nativo nos navegadores o FET, então não é um problema. Eu acabei, por opção, adicionando esse Axus, porque é uma biblioteca que eu gosto bastante, então é muito simples de adicionar.
E aí, infelizmente, ela não trabalha com esse formato de observables, mas você também poderia manualmente adicionar o RxJS, se você tiver interesse, é totalmente possível. Você repara também que o React ele visa ser mais simples, então com muitos poucas linhas de código nós fizemos o mesmo código do Angular, então sem precisar outros arquivos, fazendo uso aqui desse useEffect do hooks, e só tem que tomar esse cuidado para não se atrapalhar aqui como que o useEffect ele funciona, é o mesmo useState, mas entendendo esses conceitos, a dinâmica de criação dos componentes no React ela é bastante produtiva. Você com muitos poucos arquivos ou pouco código você faz muito, conforme nós estamos podendo ver até agora. Então, na sequência, nós vamos adicionar os marcadores no nosso mapa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site, casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!